Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, com a série do Descomplicando o Livro dos Espíritos, que tem nos ajudado bastante a compreender. E hoje nós vamos falar sobre o item A Alma, isso mesmo, a alma, que vai das perguntas 134 até a 146, com algumas A e B, que são vertentes de algumas perguntas. 134. O que é a alma? O que era a alma antes de se unir ao corpo? As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? De que natureza é esse laço? A alma independe do princípio vital? Pode o corpo existir sem a alma? Que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim cada uma das funções do corpo? Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o que circunvolve? Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? O que se deve entender por alma do mundo? Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Então, todas essas perguntas aqui, a gente vai lá no texto do Descomplicando para ver como que vai ser esse texto aqui que a Evelyn vai trazer para a gente para explicar de maneira resumida e descomplicada essas perguntas que nós acabamos de fazer. E ela vai dizer assim, ó, a alma. O item aborda a natureza da alma e os componentes do ser humano. A alma é descrita como um espírito encarnado, identificando-se plenamente com os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é considerada um ser inteligente que reside no mundo invisível, encarnando temporariamente para aprimoramento. O ser humano é composto por três partes essenciais. O corpo, semelhante ao dos animais, é material e animado pelo princípio vital. A alma, por sua vez, é o espírito encarnado, encontrando na corporalidade da habitação temporária. Além disso, existe o perispírito, uma substância semimaterial que serve como laço intermediário, possibilitando a comunicação entre a alma e o corpo. O perispírito é essencial para a interação entre o mundo espiritual e o material, sendo um componente semimaterial que conecta a alma e o corpo. Essa tríade corpo, alma e perispírito constitui o ser humano. Destaca a independência da alma em relação ao princípio vital, destacando que o corpo pode existir sem a alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Em última análise, a obra enfatiza a importância desses elementos na compreensão da existência e da evolução espiritual. Nessas questões, o livro explora conceitos sobre a alma e sobre o espírito. Um espírito não pode encarnar simultaneamente em dois corpos diferentes, pois é indivisível. Quanto à definição da alma, destaca-se a variedade de interpretações, podendo ser vista como o princípio da vida material ou como uma centelha anímica emanada do todo. A diversidade das definições de alma decorre do uso variado do termo.
Pode referir-se ao princípio vital absorvido de uma fonte universal, ou ao espírito encarnado, mantendo a sua individualidade. A imprecisão da linguagem humana leva a equívocos, e os espíritos superiores enfatizam a necessidade de entendimento mútuo sobre as palavras. A teoria de subdividir a alma de acordo com os músculos é questionada. Se a alma for entendida como um fluido vital, a teoria é aceitável. No entanto, se for o espírito encarnado, é errônea, pois o espírito é indivisível. A explicação de alguns espíritos sobre a alma envolver o corpo não procede, pois a alma irradia externamente, não ficando confinada ao corpo, mas interage através de envoltórios sutis como o perispírito. A alma é o centro desses envoltórios, comparável ao germe em um núcleo. Rejeita-se a ideia de que a alma se completa ao longo da vida da criança, pois o espírito é único e permanece integral. Na compreensão dos espíritos, há variação desde os limitados até os informados, que utilizam termos diferentes e figuras de linguagem, devido às limitações da linguagem humana. A alma do mundo é o princípio universal de vida inteligente, sujeito a interpretações diversas. A alma da Terra refere-se aos espíritos benevolentes que influenciam positivamente as ações humanas. Apesar dos erros, os filósofos foram precursores da doutrina espírita. Não há uma sede física definida para a alma no corpo. Em grandes gênios, associa-se mais à cabeça do que sentem muito, concentra-se no coração. A opinião de situar a alma em um centro vital é considerada confusão com o fluido vital. A verdadeira sede da alma está nos órgãos relacionados às manifestações intelectuais e morais. Então, esse foi o texto para que a gente possa compreender o que é essa potência que somos nós, que na verdade é a nossa alma. Então, assim, agora na certeza de que a alma sobreexiste ao corpo, mas que se ela não tiver um corpo, ela não estará encarnada, então seguimos assim os nossos estudos e na próxima semana nós continuamos falando um pouco sobre o materialismo, ok? Então nos vemos na próxima semana e na próxima estudo. Até mais, pessoal!